Amigas e amigos, já está mais do que evidente que esta campanha eleitoral no Brasil obedece a uma lógica internacional histórica que é exatamente o papel da América Latina na geopolítica, na geoeconomia, né? O que tem aqui na América Latina, as riquezas que tem aqui, de toda a natureza, as riquezas naturais, petróleo, água, terra fértil e um povo, né, com um grande mercado de consumo, potencial de consumo, né, de trabalho, de produção de valor, e etc, etc. Isso vem, eu tenho comentado isso aqui, né, desde o final da Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, a América Latina sempre esteve aqui, né, na mira das potências internacionais, o domínio econômico da Inglaterra, aquele processo ali do entreguerras, com a entrada também dos interesses norte-americanos, e que isso acabou predominando no pós-Segunda Guerra Mundial, né? Aquela história toda que a gente conhece aqui, a trajetória da crise aqui no Brasil tem tudo a ver com isso. Aqui o golpe de 64, a instauração aqui da Escola Superior de Guerra em 1949, o plano Truman de militarização da região com as ditaduras que eles implantaram aqui, né? Tudo isso dentro daquela lógica para conter o expansionismo do socialismo que triunfou, né, sobre o nazifascismo na Segunda Guerra Mundial, consequentemente emergiu com força. Aqui tinha o Partido Comunista do Brasil, comento, sempre falo aqui, né, esses aqui são testemunhas oculares desses acontecimentos. As biografias aqui que eu escrevi, do Maurício Grabois e do Pedro Pomar, estiveram presentes. Os dois foram parlamentares naquela época, né? O Grabois foi da Constituinte de 1946, o Pomar foi eleito depois, em 1947. O Maurício Grabois era o líder da bancada do Partido Comunista, né, no pós-constituinte. Enfim, tem toda uma lógica. Depois veio a cassação do registro do partido, depois veio a cassação dos mandatos em 47 e 48, respectivamente. Começou-se aí a levantar essa onda, né, de militarização, né, do plano Truman, exatamente para conter as influências de outras regiões da Revolução Chinesa, né. Depois, mais na frente, teve aqui a Revolução Cubana, né, teve a guerra no Vietnã, a vitória do Vietnã, as guerras de libertação na África, etc. Tem todo um sentido nisso tudo, um ciclo, né, do pós-Segunda Guerra Mundial, de uma presença muito forte do regime norte-americano aqui, dos interesses dos monopólios, dos grandes grupos econômicos, nessa guerra que eles movem contra a Petrobras, desde que a Petrobras surgiu. Não é à toa que surgiu agora aí essa história de Petrobras, Operação Lava Jato, né, aquela tentativa de destruição da Petrobras na era Fernando Henrique Cardoso, que já vinha, uma tendência que vinha da ditadura militar de 64, e chegou o Lula, né, com o ciclo democrático e progressista, e restaurou a Petrobras. É lógico que isso feriu os interesses fundamentais dessa lógica, dessa trajetória toda aqui. Quem acha que a Operação Lava Jato surgiu? Tem muita gente que acha, né? É um problema aí, né, da desinformação, né, desse cordão de isolamento que a mídia cria, né? Enfim, para proteger o espectro da Operação Lava Jato, que impede que o povo tenha acesso às informações, à percepção do que significa a Operação Lava Jato. Por que Petrobras? E é uma operação abertamente de acobertamento de corrupção, de ocultação da corrupção. Eu tenho falado muito disso aqui. A história do Caixa 2, das delações premiadas, evasão de divisas, lavagem de dinheiro. É tudo isso que a Operação Lava Jato veio para acobertar tudo isso. E fazer, consequentemente, perseguição política. Tem aí essa infâmia, né, de um preso político. Talvez o preso político, né, que se a gente levantar aí ao longo da história, é o preso político que tem um grau de infâmia, né, maior da nossa história. É possível que seja isso. A infâmia da prisão do Lula, né, é uma coisa abjeta, é uma coisa nojenta, para dizer o português claro, por todos os motivos. Isso que eu estou dizendo aqui, né, o rompimento que representou a sua eleição em 2002, o processo de governos, né, do ciclo, 4 eleições, etc. É uma infâmia, é uma indecência, é um atentado contra o povo, os interesses do povo, contra a soberania do país. Enfim, questões que a gente já sabe, mas não custa a gente registrar, né,
porque naturalmente isso causa indignação. Agora, a indignação por si só também não resolve nada, né? Tem que ser uma indignação que se transforme em ações, em ação política, né? Esse é um grande problema que às vezes a gente enfrenta, né? Muita gente acha que a coisa não tem uma dimensão muito grande, que basta a gente sair por aí dizendo que o Lula, né, fez isso, o Lula fez aquilo, o Lula é isso, o Lula é aquilo, que resolve. Não é preciso procurar as raízes do problema. Por que que ele foi preso? O sentido do golpe de 2016, falei aqui, ó, em outras ocasiões, é um dos golpes mais sujos da nossa história. Tem aí um grau de sujeira, né, de repugnância, né? Se a gente olha para isso aí, né, a repugnância é muito grande. Porque é isso, né? É a sequência de todo esse processo aqui para atacar o quê? O povo, né? Petrobras, a engenharia nacional, as empresas nacionais, tudo. O grau de sujeira é muito grande. Daí que vem isso que eu digo aqui, né? A repugnância, tudo isso, né? Com o desfile cínico dessa gente toda aí, né? De Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, Carlos Fernando Santos Lima, Luiz Roberto Barroso, Grupo Globo, e etc, etc. Né? Portanto, quando a gente olha a postura dos candidatos e desses setores corrompidos do Poder Judiciário, isso é apenas a ponta do iceberg, como se diz, é a superfície da coisa. Geraldo Alckmin, Jair Bolsonaro, Marina Silva, né, que eles têm mais ou menos o mesmo diapasão, né? Tocam, né, no mesmo tom, na mesma banda, podemos dizer assim. É lógico que tem aí as características pessoais. Agora, não nos iludamos com essa história de que, né, tem diferenças essenciais entre Bolsonaro, Alckmin e Marina Silva. Não tem. Rigorosamente não tem. Onde está a diferença efetiva? Que eu sempre digo aqui, que é a questão ideológica, a questão de classes e tudo mais. Então, aí a gente chega à conclusão desses dois caminhos, dessas duas vertentes que vem conduzindo a campanha eleitoral, que basicamente isso está na mídia, a campanha está na mídia, a mídia que faz a campanha. Não se vê grandes manifestações aí pelas ruas, comícios e tudo mais, né? É o poder do dinheiro, né? O poder da mídia. Né? É isso que eu falo aqui, o candidato deles é o programa de governo, não são os nomes eles pegam aqui, bate outro lá e tal, e vão moldando todas as coisas. E aí a gente vê isso nitidamente nos acontecimentos. Esses ataques ao Fernando Haddad, por exemplo, né? Agora aí tem o Ministério Público Paulista, né, que levantou essas acusações contra ele, um juiz que manteve ele como um réu, coisas passadas, vergonhosamente revividas, né, da campanha de 2012. Porque eles estão agora botando isso e fica aí, né, martelando tudo isso. Esse e-mail que a Globo disse que teve acesso, né, para fazer propaganda da esquerda, do PT, nas redes sociais. O Globo fez um escândalo, o Grupo Globo, né, no jornalão deles, na televisão, na Rede Globo, na Globo News, na Rede Rádio CBN, a rataria pretoriana deles, etc. A gente viu isso em 89, falei aqui também, com o Lula, né? A história do sequestro do Abílio Diniz, a história da ex-companheira do Lula, né? Em 94, a história do senador José Paulo Bisol, acusado lá de se beneficiar com recursos do INCRA, teve que renunciar, foi obrigado a renunciar pela mídia. A história de 98, o escândalo da emenda da reeleição, escandalosa, né? Rios de dinheiro correu ali, com toda a lógica disso aí, né? Desse mundo aí, que na verdade é um submundo. Aí chegou-se o quê? Chegou-se a crise. Isso inevitavelmente dá em crise, porque é importante a gente analisar isso que eu estou falando aqui, da geopolítica, da história e tudo mais, né, para a gente entender por que teve o regime dos latrocidas de 64, para entregar o país, impedir, né, o avanço da democracia, né, dos projetos sociais, etc, etc. Tinha aqui o debate econômico da CEPAL, né, do desenvolvimentismo e tudo mais, do Getúlio, do Juscelino, do João Goulart. Existia aqui uma efervescência de ideias na América Latina, e no Brasil tinha a influência de tudo isso. O golpe no Brasil foi fundamental, foi uma espécie de epicentro, né, para expandir o regime do Truman, né, do plano Truman, o regime norte-americano.
né? Isso em meio à guerra do Vietnã, com a influência da Revolução Cubana, da Revolução Chinesa, da expansão do socialismo na Europa, o projeto social-democrata na Europa, do pós-Segunda Guerra Mundial, né? Um projeto de estado de bem-estar social, bem conhecido, bem falado. Mas tudo isso tem influência aqui no Brasil, de onde veio a CLT, a Previdência Social, os polos estatais para o desenvolvimento do país, da nossa economia, de onde veio tudo isso? Influência dessas ideias, é que eu falo sempre aqui, as ideias da Revolução Francesa, que chegou aqui com a proclamação da República, a abolição, a independência e tal, a Revolução de 30, a Constituição de 46, com influência já da Revolução Russa de 17, mesmo a Constituição de 1988 teve essa influência toda é o progresso, esse mundo do progresso. Agora, como é que reage? Por isso que se chama reação, eles reagem ao progresso, ao desenvolvimento, e chegou-se, né, ao projeto neoliberal, primeiro com o Fernando Collor de Mello, depois com o Fernando Henrique Cardoso, que é a destruição da soberania nacional, da democracia e tudo mais, quer dizer, a história da abertura comercial, a abertura financeira. Então nós tivemos, é importante observar isso, uma primeira tentativa de implantação do projeto neoliberal aqui, que tem essa característica, né, dessa carga midiática muito grande, a história do Collor, caçador de marajás, que vai modernizar o país, que os carros brasileiros eram carroças e etc, etc. Então aquela discurseira que o Estado era mastodôntico, que ele dizia, e o Magri, que era o ministro do Trabalho, dizia, eu não sei o que significa mastodôntico. Eu perguntei para ele, pro Collor, ele falou que era um Estado grande, então vou falar que é um Estado elefantal. Aí surgiu a ideia do elefante, né, a propaganda da privatização do Programa Nacional de Desestatização, chamava assim. Um elefante incomoda muita gente, aí apareciam as estatais, tudo, né. Aí veio, né, o Plano Real, né, que eles ancoraram a tal da estabilidade no Plano Real, que é a subida dos juros, né, que veio todo, enfim, a questão toda aí, né, da privatização dos bancos estaduais, né, exatamente para drenar recursos, os acordos aí, né, com os estados e municípios, para drenar recursos para essa lógica dos juros, a Selic disparada, né. Todo esse processo foi ancorado nisso aí, criou-se, portanto, um sistema, um modelo que essa turma ficou rica, na bandalheira, né, na corrupção, né, e na especulação, sobretudo, né, metendo a mão no dinheiro público, no orçamento, essas coisas que eu sempre digo aqui. Teve ali uma primeira... Isso não é exclusividade do Brasil, não. Por isso que eu digo que é a América Latina, com todos os seus recursos, com todo o seu papel importante na geopolítica. Um primeiro ciclo com o Ronald Reagan e a Margaret Thatcher, que trouxe para cá a ideia do neoliberalismo. Nós tivemos aí vários governos que resultou em crises graves, assim, inclusive com presidentes fugindo da revolta popular, no caso da Argentina, fugindo pelo telhado do palácio lá da Casa Rosada, né, na Bolívia, né, no México, foram todos se abrigar nas asas do regime norte-americano com as suas malas cheias de dólares. Na Venezuela, né, teve lá chama Caracazo, né, que aquela violência, né, morreram, né, não sei quantas mil pessoas, né, aqui no Brasil, na Argentina, tudo que a gente viu, o desemprego, a crise social, né, manifestações nas ruas, bombas e etc, etc. O Fernando Henrique mandou os tanques invadirem a Petrobras na greve dos petroleiros. Olha aí, né, o fracasso da primeira tentativa, eles recalcularam tudo, né? Aí fizeram aí essa tal da estabilização, foi o Plano Real aqui no Brasil. Aí chegou o Fernando Henrique com outra retórica, muito mais calçado, podemos dizer assim, politicamente, né, com a sua base política mais ampliada, né, com a mídia também mais ativa, mais atenta, e aprenderam com a experiência do primeiro ciclo. Agora no segundo ciclo, conduzido aí pelo Bill Clinton e o Tony Blair. Resultou em quê? Em receitas do FMI. Né? O governo Fernando Henrique, para nomear o ministro da área econômica, tinha que consultar o FMI. A dinâmica política do país foi transferida para o FMI. Com o Pedro Malan e tal, que está lançando esse livro aí que eu tenho falado aqui, que ele anda divulgando esse livro aí na Globo, no Estadão e tudo mais. Uma coletânea de artigos que ele escreveu no Estadão, falando exatamente o quê? Pega aí as ratarias, o William Vac, por exemplo, no Estadão hoje, a coluna dele dizendo,
13 anos de desastre que nós vamos, né, ter que suportar aí por não sei quanto tempo. Né, dizendo que, olha, o certo era aquilo lá, né, o Plano Truman, a ditadura militar, né, o projeto neoliberal, primeiro com o Collor, depois com o Fernando Henrique Cardoso, que chegou o lulopetismo e interrompeu isso. Interrompeu para quê? Para resgatar a Petrobras, descobrir o pré-sal, né, conseguir a autossuficiência na produção de petróleo. Conquistas importantíssimas para a soberania, o rompimento com o FMI. O Lula rompe com esse negócio aí, como fez o Juscelino, fez a mesma coisa na época. Tinha lá os ministros e tal, da área econômica, essa ideia neoliberal, antes liberal, agora depois ficou conhecida como liberal, muito forte no Brasil, por aqui. O Lula falou, rompe com o FMI, paga o FMI, esquece isso, o Brasil tem que ter soberania. Quem decide aqui as políticas econômicas é o Brasil. Né? Consequentemente, tem tudo isso aí, né, que precisa ser levado em conta, né? Esses ataques aí, o Haddad se insere nisso aí, essas artificialidades, fica lá Globo, é corrupção, 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 esse ativismo do judiciário, ativismo de direita do judiciário, as palestras, os livros, a transparência internacional do Jim Jones de Curitiba, o pateta de Pato Branco Deltan Dallagnol, do Sérgio Moro. Tem um evento lá em Salvador, que ele está lá agora, o Sérgio Moro, né? Tem aí notícias que é esse evento aí da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, né, que falam de corrupção, que o Sérgio Moro discursando, o que ele falou lá? Essencialmente, eleição. Fazendo boca de urna. Tem que escolher os candidatos que combatam a corrupção. Quem é que combate a corrupção na lógica dele? Que é a lógica de ocultar a corrupção e promover corrupção. Os corruptos. Então votem corruptos. Traduzindo o que ele disse, é isso aí. Como disse o Luiz Roberto Barroso, que esteve lá, eu comentei, que depois esteve em São Paulo, é o ativismo incessante. Incessante, eles não param, né? Vão trabalhar, investigar, fazer o que tem que fazer, no caso dos procuradores, no caso dele, analisar os processos, analisar as leis, se fosse algo a ser levado a sério. Ativismo de direita. Agora é isso, né? É a ditadura, que as duas vertentes que eu falo aqui, essa turma aí no ativismo político, ativismo empresarial, mídia, eles só falam disso. Né? E ao mesmo tempo dizendo, o mundo não tem salvação se não for pelo projeto neoliberal, se não for pelo resgate, a restauração da ordem neoliberal, a ordem do Plano Truman, da ditadura militar, do projeto neoliberal, rompida por quem? Por lulopetismo. É por isso que eu falo, essas artificialidades aí não quer dizer muita coisa não, é preciso olhar para baixo, né? Não ficar na ponta, olhando só a ponta do iceberg. E a Argentina tem um papel fundamental. Está em crise de novo, entra em crise. O FMI já está lá de novo, tutelando a economia. Está aí nos noticiários. Né, pedindo dinheiro antecipado para honrar, que é, segundo o Macri, o presidente lá, né, Maurício Macri, é para acalmar os mercados. Né? Tudo é mercado, é esse mundo aí. O mundo da corrupção, da Operação Lava Jato, do Sérgio Moro, do Luiz Roberto Barroso, do William Vac, da rataria pretoriana midiática, de uma maneira geral. Miriam Leitão também está com uma coluna escandalosa hoje no Globo sobre isso. Né? Enfim, é o padrão, né? Agora, o que está acontecendo na Argentina serve para a gente pôr as barbas de molho. O Brasil caminha para onde? Como foi na era do Collor de Mello, na era Fernando Henrique Cardoso? O que resultou aquele projeto lá? Senão em bandalheira, roubalheira, destruição do país, etc. Ataques à democracia, à Constituição, como eles fizeram. O Fernando Henrique chegou dizendo claramente, eu vim aqui para acabar com a Era Vargas. O que é a Era Vargas? É tudo isso que eu falei. A influência da Revolução Francesa, da independência americana, etc, etc. Da Revolução Russa, da Revolução Chinesa, Cubana, né, da Guerra do Vietnã, né, da vitória, né, do campo dos aliados na Segunda Guerra Mundial. Toda essa ideia condensada aqui era Vargas, chamada Era Vargas aqui no Brasil, que ele chegou para destruir, para restaurar o quê? É isso que eu falo, né? O capitalismo, naturalmente, ele vai tendendo para o fascismo. O neoliberalismo tem essas características, a gente está vendo aí. O que é isso que a gente vê na mídia, senão a propaganda goebbeliana do marketing nazista, com o Tribunal Freisler, o Tribunal Moro e etc. e tudo mais. Né? O Muniz Bandeira faleceu recentemente, grande figura, né, cientista político, historiador, né, que ele escreveu vários livros, mas aqui eu vou citar esse livro, A Formação dos Estados na Bacia do Prata, que ele analisa a influência
né, do Brasil. É isso que a Unasul, essa União Sul-Americana que o Lula tanto falava, né, que o Kirchner falava, né, Néstor, depois a Cristina, o Chaves, o Maduro, né, o Evo Morales, etc., né, o Rafael Correia, a unidade aqui para formar um grande bloco. A economia mundial é formada de blocos. Tinha um bloco lá, Estados Unidos, México, a União Europeia, lá na Ásia tem uns blocos também e tal. E a América Latina? Vai ficar à mercê desses interesses aí, desses outros blocos, sobretudo, que é o regime neoliberal? Isso aí, é a expansão do regime norte-americano, que tem como sócio a União Europeia. Vem fazer o que aqui no Brasil? Vem trazer prosperidade? É a mesma coisa de achar que foram os índios que chamaram Pedro Álvares Cabral para descobrir o Brasil. Essa ideia é isso aí. Aí eu falo aqui o Muniz Bandeira, né, que só a Argentina e o Brasil formaria aqui uma economia, né, em termos de produto interno bruto, equivalente à Alemanha e muito superior a todo o resto da América do Sul. Só o Brasil e a Argentina. Quer dizer, essas duas, não sei se foi ele que falou, alguém disse, as duas torres gêmeas aqui da região, fazendo aquela alusão, antigamente se falava mais, um desastre lá, o atentado terrorista nos Estados Unidos, né, que eram os dois pilares aqui da soberania e tal, que seria fundamental essa aliança do Brasil com a Argentina. Ele diz aqui, né, que a união aqui dos países da América do Sul é importante, mas tendo o Brasil e a Argentina. O Brasil, ele diz, o Brasil é a casa de força aqui da região, para onde vai o Brasil. Isso também já foi falado lá atrás, inclusive pelo Kissinger, Henry Kissinger, que vinha aqui. Ele era o arquiteto, né, a cabeça pensante de tudo isso, né, da ocupação do regime norte-americano aqui na América Latina. Né, que ele dizia que para onde fosse o Brasil ia toda a América Latina, né, pelo ponto de vista dele é isso. Agora, pelo ponto de vista também da soberania, isso também serve, vale. O Brasil e a Argentina puxaria, sem dúvida alguma, um processo. Não é à toa que eles trabalharam tanto, né, os governos democráticos e progressistas desses países, evidentemente com a participação também de outros países do ciclo democrático progressista, para criar aí os blocos, né, se inserir no BRICS. Participação no BRICS, o Brasil teve uma importância fundamental nisso, quer dizer, essa multipolaridade, né, diversificar o comércio. Então o Lula falava isso, molhar os pés nas águas, né, do sul-sul, do hemisfério sul, né, para fazer comércio, então ampliar a exportação. Tudo isso trouxe divisas para o Brasil, trouxe, né, consequentemente, melhores relações comerciais, relações diplomáticas, democráticas, para a democracia mundial, equilíbrio de poderes e tudo mais. Tudo isso está em questão nessas eleições, é importante a gente observar bem isso. Aqui é uma tentativa clara aqui nessas eleições de restaurar a ditadura neoliberal, claro, a ordem neoliberal, isso que eu falei aqui, o conceito de ditadura. Nós estamos vivendo um regime de exceção, claro, ao rasgar a Constituição de 88, rasga-se todo esse processo histórico, né, de construção aqui, não só no Brasil, na América Latina, de soberania, de desenvolvimento, de inclusão social, de democracia, de participação do povo e tudo mais. Né? E por trás de tudo isso, evidentemente, que estão os interesses econômicos, isso que eu falei aqui, né? Petróleo, terras férteis, né, mercado de consumidor, água, e etc, etc. Né? Agora é isso. A essencial é o parasitismo. Né? Esse é um projeto aí da direita, dos candidatos. Volto a dizer, o candidato da mídia, da direita, é o programa do golpe. Nomes para eles pouco importa. Inclusive, se pode eleger algum aí, eles tiram depois, se não der conta do recado. Né? Está aí a Argentina como exemplo para a gente pôr as barbas de molho. Muito obrigado pela atenção. Divulgue o Outro Lado da Notícia. Um abraço e até a próxima.